Dando continuidade ao nosso canal teórico, existem 6 colegas residentes que estão aqui presentes. A residente Diana acabou de me mandar um recado que ela vai se atrasar um pouco, mas o Dr. Rodrigo tem ambulatório no Antônio Pedro e ele não pode se atrasar. Então já tinha combinado com ela, ela me autorizou que eu podia começar os trabalhos. Dr. Rodrigo Luiz, excelente clínico, trabalhamos juntos no Antônio Pedro, no Hospital de Clínica há muito tempo. Depois se especializou em hepatologia e ele trabalha no Antônio Pedro, lá na clínica médica, no ambulatório de clínica médica, nas enfermarias, e ele tem essa especialidade e hoje é um nome a considerar na cidade, conhece tudo de fígado, então é um prazer muito grande contar com ele aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as hepatites, de um modo prático, de um modo que possa acrescentar a vocês lá nos seus ambulatórios dos módulos de família. Novamente, agradecendo ao professor Dr. Rodrigo Luiz a permanência e a vinda para o nosso enriquecimento científico. Vamos começar a nossa conversa com ele. Alô? Bom, boa tarde, obrigado aí pela apresentação, pelo convite. Eu também estou empolgado aqui de estar participando dessa troca de experiências e acho que é fundamental ter uma pessoa que é mais da especialidade junto com a pessoa que está lá na rede primária vendo o doente assim que os sintomas começaram, né? A gente que é especialista costuma ver o doente que já passou por outro colega. Então, acho que é uma troca de informação que a gente vai curtir muito. E aí, assim, eu não preparei a aulinha, não, para ficar falando de hepatite, epidemiologia, aspectos, detalhes sobre a doença. Eu acho que a gente tem que partir para a prática. E eu fiquei pensando, assim, o que vocês vão encontrar na prática na maioria das vezes. Eu acho que na maioria das vezes vocês vão encontrar o doente assintomático com alteração das enzimas hepáticas. Então a gente podia começar a conversar separando o doente sintomático, que seria o doente com icterícia, né, basicamente. E aí dentro da icterícia vamos traçar aí uma linha de avaliação de competência do médico que vai avaliar, do médico de família, e vamos também traçar uma linha de raciocínio no doente com alteração assintomática das enzimas hepáticas. Pode ser? Então, vou botar nesse quadrinho aqui. Eu acho que muita gente pede hepatograma, TJ, TGP para quase todo paciente, né? Vocês têm doentes com diabetes, hipertensão, dislipidemia. Então, entra no pacote de lipidograma, ureia, creatinina, as enzimas hepáticas. E é muito comum esses doentes virem com uma das enzimas alteradas ou várias das enzimas. Então, eu vou colocar o primeiro cenário do doente com icterícia, que eu vou deixar para depois, que eu acho que ele é menos frequente. E vamos falar um pouco do doente assintomático. Então, esse doente assintomático, eu penso primeiro em três possibilidades, né? Primeiro, será que é um verdadeiro positivo ou esse exame está errado? Segunda pergunta que é uma doença aguda? E a última pergunta, se é uma condição crônica. Então, essa diferenciação aqui é muito importante. E às vezes a gente só tem como fazer se tiver exame prévio do paciente e acompanhando ao longo do tempo. Então, é um verdadeiro positivo? Isso realmente é uma lesão hepática? Então, só para lembrar que uma condição que a gente vê que simula lesão hepática é lesão muscular. Então, quando o doente não tem clínica nenhuma, é um doente jovem, por exemplo, não tem história de medicamento, um exame que pode acrescentar é a dosagem da LDH e da CPK. Você pode dosar outras enzimas, aldolase, pode dosar mioglobina, mas com LDH e CPK, que eu acho que é disponível na maioria dos casos, você consegue diferenciar de uma lesão muscular,
onde você vai ter mais TGO do que TGP, de uma lesão propriamente hepática. Orientações quanto à coleta do exame de sangue. Pedir para o paciente não ingerir álcool pelo menos 3 dias e também não fazer atividade física. Atividade física aumenta as enzimas hepáticas justamente por ter muita transaminase na musculatura esquelética. Então também é importante fazer isso. Agora, no doente que realmente tem alteração de transaminase, né, ele pode ter 2 tipos de padrões. Né? Ele pode ter um padrão hepatocelular, onde vai predominar TGO e TGP, ou ele pode ter um padrão colestático. Então vocês têm que ir seguindo essa linha aqui. Ó. O doente fez exame de sangue, está assintomático. Tem alteração das enzimas? É agudo ou é crônico? É hepatocelular ou é colestático? E aí vocês vão chegar no diagnóstico rapidinho, sem nenhuma dificuldade. E já vão mandar para o especialista, né, sem muito desgaste em relação a exames. Porque eu vejo hoje muito o médico, ele já daqui dispara um monte de exame. Ultrassom, colangio-ressonância, marcadores virais, mas sem uma ordem lógica. Eu acho que a gente pode nesse sentido. Quando essa alteração é crônica e ela é leve, a gente vai ver 3 condições principais, né? O álcool, a doença hepática gordurosa não alcoólica, que a gente pode chamar de esteatose, pode chamar de NAFDL, que é uma sigla em inglês, que também se chama de NASH, que não significa a mesma coisa. NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. E NASH seria Non-Alcoholic Steatohepatitis. Então, nem todo mundo que tem doença hepática gordurosa tem esteatohepatite, mas acaba que as pessoas usam isso sem muito cuidado com estar falando exatamente o que a pessoa tem. E a terceira causa são as doenças virais. E aí poucas doenças virais cronificam, né? Assim, 90% vai ser vírus da hepatite B ou C. Hepatite A, qualquer outro vírus não cronifica. Hepatite D aqui no Brasil, D de dado, a gente só vê na região da bacia amazônica, mais no Acre, Rondônia, e ela está ligada à hepatite B. E a hepatite E já tem bastante lá na Ásia, no sul da África, mas ainda não veio para o Brasil. Então tem alguns casos esporádicos. É uma doença que tem vários subtipos, tem na Europa também, mas no Brasil ainda não tem documentação epidemiológica forte, não. E quando essa primeira avaliação dá toda negativa, vão sobrar algumas causas mais raras, né? E aí eu acho que é a hora de mandar para o especialista, que aqui ficam as doenças autoimunes. Então tem que sempre lembrar qual é o perfil da doença autoimune hepática. É igual à doença autoimune em outros órgãos. Então é mulher na faixa desde os 20 aos 40 anos. Às vezes ajuda ela já ter uma doença autoimune, como tiroidite Hashimoto ou alguma outra doença autoimune, que na maioria das vezes vai desenvolver um aumento das enzimas hepáticas assintomático. E aí tem 2 doenças autoimunes. Uma vai ser uma lesão hepatocelular, que é a hepatite autoimune, e o outro vai ser uma lesão colestática, que é a CBP, que chama colangite esclerosante primária. Mas a maior doença que a gente vai ver é a esteatose. Então esse paciente que tem sobrepeso, obeso, sedentário, que vocês tratam do diabetes, vocês tratam da hipertensão, da dislipidemia, é muito frequente eles terem aumento da TGP, né? Quase sempre a TGP é maior do que a TGO, e algumas vezes aumento da gama-GT. Então eles têm um padrão que predomina TGP. O doente com esteatose não tem colestase. Ele tem uma lesão hepatocelular branda. Você não vai pensar em esteatose uma transaminase de 500. Então a transaminase do doente com esteatose é ali na faixa de 90, 70, né, para o normal de 30, 40 na maioria dos laboratórios.
Quando que eu tenho que pensar que o meu doente com esteatose tem uma forma mais grave? Né? Vocês já devem estar sabendo que os doentes com esteatose, mais ou menos 25% podem desenvolver esteatohepatite e podem apresentar fibrose progressiva e evoluir para cirrose. Quando que eu tenho que mandar para o Dr. Rodrigo? Para o Antônio Pedro? Então, a dica é olhar sempre 2 exames de sangue, que eu vou destacar aqui. Então, esses 2 simples exames que qualquer paciente de vocês tem, basta olhar eles que vocês vão perceber que o seu doente diabético, obeso, né, de longa data, dislipidêmico, ele está evoluindo com uma forma de esteatohepatite mais perigosa. Não é pelo quanto que eles têm de TGP alterada. Tá? Então, a regra é, num paciente que tem esteatohepatite sem fibrose, ele tem sempre a TGP bem mais alta do que a TGO. Quando a TGO está próxima da TGP, ou quando ela ultrapassa a TGP, exemplo, chegou para você semana passada um paciente que tem 52 de TGO, 51 de TGP. É uma alteração discreta, não chamaria atenção, mas essa relação maior ou igual a 1, quer dizer, uma TGO aumentando mais, sugere que esse doente possa ter fibrose. Aí imediatamente você olha a plaqueta. Não sei se vocês sabem, a plaqueta é um bom marcador de hipertensão porta, uma vez que quando o baço cresce, você tem um hiperesplenismo, que é um fenômeno que você prende as plaquetas na polpa do baço. Então uma plaqueta ali de 137 mil, 142 mil, pode não ser tão benigna quanto parece. E o médico que o doente tem que ser encaminhado não é o hematologista, é o hepatologista ou gastroenterologista, porque a doença é no fígado. Tá? Então, acho que essa primeira passada que eu dei é no doente assintomático, né, que tem ali uma elevação crônica, principalmente focando nesse doente com esteatose. E quando o doente bebe, tem esteatose, eu preciso pedir teste para hepatite C, hepatite B nele? Sempre. O doente pode ter mais de uma doença, e ele pode ter o álcool e ter também fatores metabólicos. Ele pode ter o álcool e ter hepatite C. Então, acho que a indicação de rastrear hepatite C ou B, ela é universal. Transaminases alteradas é igual a rastrear, principalmente hepatite C, né? E hepatite B. Não tem por que não fazer. Tá? Doença autoimune. Então, quando você fez isso aqui, é uma pessoa que não tem síndrome metabólica, é uma mulher jovem, magra, tem um nível de transaminases com predomínio hepatocelular e que aquilo está persistente. Você até pode ter pedido ultrassom, não viu esteatose. Como é que eu investigo doença autoimune? Aí que eu não sei o que é mais prático. Então, se vocês tivessem, os testes melhores seriam pedir o fator antinuclear, o anticorpo antimúsculo liso e tentar fazer ou uma eletroforese de proteína ou avaliar as imunoglobulinas. Quando vocês estiverem olhando o hepatograma, repara bem, doente com aumento de transaminase no nível de globulina. O paciente que tem doença autoimune costuma ter uma globulina bem alta, acima de 4, 4,5. Então, se você tiver FAM antimúsculo liso, uma eletroforese ou dosagem de imunoglobulinas, você já pode ter um diagnóstico altamente suspeito de uma hepatopatia autoimune. Tá bom? No doente colestático, então vou até apagar aqui. Posso apagar aqui? Rapidinho.
Esse aqui também gera um pouco de confusão. É isso mesmo, o doente está assintomático, tem colestase. Se eu estou dizendo que ele está assintomático, a bilirrubina dele está normal, ele não está ictérico. Isso é alguma doença ou isso é uma besteira? Isso pode ser uma doença séria. Então tem que investigar sim. Isso pode ser o primeiro sinal de um câncer de pâncreas, de um câncer das vias biliares, de uma coledocolitise. Então não ter aumento de bilirrubina não exclui uma doença hepatobiliar grave. Então, o doente colestático, a gente tem que sempre pensar em doença hepática e doença hepatobiliar, né? Ou hepatobiliopancreática. Tem que englobar isso tudo. E aí a primeira pergunta que tem que ser feita ao doente, ou as perguntas são: o senhor tem coceira? É muito típico o doente que tem uma colestase por doença, ele ter prurido. Como é que é o prurido? É diferente dos outros pruridos? Prurido, quem está com calor, quem sua muito, é diferente. Então, no começo, ele acomete mais as mãos e os pés, ele sempre é pior à noite, e ele é um prurido que não deixa a pessoa sossegada. É um inferno, a pessoa se coça quase que o dia inteiro de se machucar. Então, se eu tenho um padrão colestático, tenho prurido, e aí as duas perguntas também que ajudam muito a separar as doenças é saber se tem ou não dor abdominal. Então, tem dor abdominal, é doença da via biliar. Hepatite não dá dor abdominal como um sintoma importante, né? Até dá um incômodo. Mas dor sugere muito mais doença da vesícula, doença do colédoco, doença do pâncreas. E aí esse doente vai ter que obrigatoriamente fazer uma imagem. Né? A melhor imagem que a gente tem é o ultrassom de abdômen. Então, um ultrassom bem feito é um exame que resolve a maioria dos casos. Quando não resolve, você tem que partir para um segundo exame de imagem. Aí qual é o segundo exame de imagem? Aí a discussão é muito grande, porque vai depender muito do centro, do expertise daquele lugar, mas a gente teria a TC de abdômen, a ressonância com colangio-ressonância e a CPRE ou a ecoendoscopia. São exames que você pode fazer e, às vezes, só nesse segundo exame de imagem que vai dar clareza na causa dessa síndrome colestática. Então, colestase é igual a perguntar se está com dor abdominal. Agora, e no doente ictérico? Já aconteceu algum caso aí com vocês? De aparecer lá numa consulta? Porque as consultas são dadas, né? Mas pode aparecer um caso ou outro que a pessoa está ictérica. Então, a pessoa chegou ictérica. Então, a anamnese, sempre lembrar dessas coisas. Tem ou não coceira? Teve ou não dor abdominal ou febre? Se tiver dor abdominal ou febre, tem que pensar logo em obstrução da via biliar. Não em hepatite. Hepatite é uma icterícia com pouca dor abdominal, em geral é uma dor que é um incômodo, e que aí você vai pedir o exame de sangue, você vai ter um aumento intenso das enzimas hepáticas com padrão hepatocelular. Então, doente com hepatite A, com hepatite B, ou mesmo hepatite C aguda, ele vai ter transaminase de 700, 800, 1000, 1500, né? E ele vai ter pouca clínica de dor abdominal. Outra coisa na avaliação de vocês é sempre buscar se não tem algum sinal que a doença é crônica, né? Que seriam os sinais de insuficiência hepática. O doente tem eritema palmar, tem telangiectasia aracniforme, tem um baço aumentado, tem ascite. Se essas alterações estiverem presentes, sugere que o doente tem uma doença de longa data, mesmo que ele não tenha isso documentado. Então, vamos usar como exemplo uma pessoa de 25 anos, moradora aqui do município de Niterói, que veio procurar vocês no mês agora de setembro, com uma icterícia, que ele notou primeiro a colúria, é quase sempre essa história, a pessoa percebe primeiro a colúria, depois alguém da família falou, ih, seu olho está amarelo. A pessoa está amarelo, chegou aqui, estado geral bom, sentou ali, começou a conversar com você, você foi examinar, percebeu apenas um fígado a 2 centímetros do rebordo costal direito, levemente doloroso. Essa pessoa não tem antecedente nenhum patológico, não toma remédio nenhum,
não tem doença prévia nenhuma. Como é que a gente começa avaliando? Então, aí eu tenho que lembrar que eu acho que tem uma coisa que sempre acontece. É mais importante avaliar a gravidade da hepatite do que o diagnóstico etiológico. Porque o fígado é um órgão que ele não tem máquina até o momento. Não tem agente inotrópico para o fígado, não tem máquina para filtrar o fígado. Se o doente entrar em insuficiência hepática, ele morre. E ela é uma das doenças mais difíceis da gente perceber. O doente que vai entrando em uremia, ele vai inchando, vai ficando hipertenso, vai tendo dispneia, vai ficando com soluço, intolerância alimentar. Então, em geral, dá tempo. A insuficiência hepática, quando ela se instala, já é tarde demais. O doente faz edema cerebral e morre. Então, a primeira pergunta é, será que esse paciente está sentado aí, que é jovem, tem a vida toda pela frente, ele pode estar evoluindo com insuficiência hepática? Como é que eu vou avaliar? Será que é pelo nível de TGO, TGP, plaqueta? Então, se eu desse para vocês um único teste, um único exame de sangue, eu não tenho dúvida qual seria o melhor exame, que é o TAP. Então, o TAP não está no hepatograma. Se você não pedir tempo de protrombina, ele também não está no hemograma. E ele é um exame que faz total diferença. Qual é o valor que a gente valoriza? É o INR de 1,5 ou mais. Então, o doente está na sua frente, está ótimo, está falando bem, não está sentindo nada, está com INR acima de 1,5, tem que internar. É um doente que tem o potencial, ele está evoluindo com insuficiência hepática. Tá bom? E aquele doente também que tem um curso, está ictérico há 2 semanas, 3 semanas. As hepatites A, hepatite B, costuma ter uma duração de icterícia de 10 dias, não dura tanto tempo. Entendeu? Sempre procurar ver se o doente tem flapping, né? Pede para esticar o braço, virar o punho para trás e manter a mão parada, dedos separados, né? Mesmo na pessoa que está lúcida, conversando. E aí um doente desse tem que ser referenciado. Os testes para hepatite, eu acho que vocês têm boa familiaridade, né? Para hepatite A, é uma coisa que também é muito fácil, hepatite viral. Se a gente for comparar com dengue, coronavírus, não tem que ter janela nenhuma. Então o doente chegou ictérico, o IgM está sempre positivo, sensibilidade 100%. Para hepatite B e para hepatite C. Para hepatite A. Para hepatite B, para hepatite C, desculpa, deixa eu falar de novo para não... Para hepatite A e para hepatite B, você tem ali, para hepatite B, HBsAg, para hepatite A, o IgM anti-hepatite A. Para hepatite C, o anticorpo ele pode demorar mais um pouquinho. Então, você deve fazer uma dupla checagem. Se você acha que a hepatite C, né, deu negativo a hepatite A e B, vale a pena fazer uma segunda sorologia 2 semanas depois. Na medicina privada a gente usa muito o RNA, mas no SUS é difícil de fazer um RNA assim num doente rapidamente, né? Hepatite A voltou a acontecer aí de uma forma bastante frequente, né? Alguns casos são graves, outros são super brandos, e é uma doença que tem que ficar de olho. Então ela não... Por mais que melhorar as condições sanitárias aqui do Rio de Janeiro, a gente já tem vacina, a hepatite A ainda tem muito caso. E ela costuma ser mais grave em pessoas de mais de 30 anos, mais de 25 anos. Então pode ser uma doença, tem que ter TAP. Você não pode julgar só pelas enzimas hepáticas, não. Hepatite B, eu acho que vale a pena falar um pouco mais. Vocês não fazem algumas confusões, não, com HBeAg, HBcAg? É meio confuso isso, né? Desculpe, mas eu faço com caramba. Se vocês não fazem, eu lamento. Mas eu, muito H, não sei o que, H para lá, H para lá, eu faço confusão. Então, só lembrar umas coisas bem básicas assim, para tentar não ficar decoreba, porque decoreba é um saco, né?
Então, o vírus da hepatite B, ele é um dos poucos vírus que é um vírus DNA, ele não é um vírus RNA. Então, ele é um vírus que ele se incorpora no DNA da célula. Então, você tem a célula aqui, né, tem o núcleo, e aqui tem o DNA humano. O vírus da hepatite B, ele se junta ao DNA, chama cccDNA. Então, quem teve contato com o vírus da hepatite B vai ter para sempre esse vírus no seu DNA. Ele vai estar ali numa forma latente, graças à nossa defesa imunológica. Mas ele não foi eliminado totalmente do seu corpo. Esse vírus ele é um vírus grande, então ele tem várias partículas virais. A mais conhecida é o antígeno Austrália, que leva a letra S porque ele fica na superfície. O segundo antígeno mais famoso é o C, que é de core, que fica no centro da partícula viral. E tem o HBeAg. O que vocês têm que saber do HBeAg? Que é uma parte do vírus fundamental para ele replicar. O vírus que não tem o HBeAg, ele não consegue replicar. Ele só consegue replicar quando ele faz uma mutação, chamada mutação pré-core ou core promoter. Então, a gente sempre analisa o paciente com hepatite B se ele tem ou não antígeno E circulante. Então, o exame para diagnosticar hepatite B aguda é o HBsAg. Pode ter hepatite B sem HBsAg? Não. Existe uma hepatite B oculta que já se estudou em doente renal crônico, doente imunodeprimido, mas assim, é raríssimo. E existe a janela imunológica, né, do doente que está perdendo o S, ainda não tem o anti-HBs, mas isso também assim, é um capricho você pegar um doente com icterícia e dar ele ser hepatite B com HBsAg não detectável. Tem que lembrar que a hepatite B e a hepatite C são doenças silenciosas. Então eu posso estar aqui com hepatite B, não sei, e amanhã eu tomei aí clavulin para tratar uma sinusite, fiz uma hepatite medicamentosa. Aí você vai pedir exame de sangue para mim e vai ver o HBsAg positivo. Então aquele HBsAg positivo não necessariamente significa que a minha hepatite seja por hepatite B. Entendeu? Então você tem que ter sempre esse julgamento clínico em cima dessa questão. Hepatite B e C mais ainda. C é raro da lesão aguda, né? Então sempre pensar, levantar a história toda. O que tomou de remédio, se bebe, etc e tal. Uma coisa que eu sempre pergunto é, o senhor já doou sangue? Doei. Quando? 2 meses atrás. Se a pessoa doou sangue 6 meses atrás, ela não devia ter hepatite B, né? Senão o banco de sangue ia telefonar. Ou se a pessoa teve filho, que aí no pré-natal costuma fazer exame da mulher, às vezes faz do marido, né? Para saber se tem algum marcador viral. Se o paciente entrou em algum emprego, né? Se é funcionário público, se fez a vacina para hepatite B, etc. Então, existe uma situação, 2 situações, HBsAg positivo, tem hepatite B, com certeza. Você vai olhar o HBeAg. Se for positivo, é um doente que tem uma indicação de tratamento, quase sempre. Não é sempre, mas quase sempre. Mas aí ele já vai para o especialista, né? Porque ele vai estar replicando. O que faz o mal do vírus é quando ele replica. Quando ele não replica, não tem problema nenhum. Agora, quando ele está negativo, o HBeAg, é um doente que pode não ter replicação viral nenhuma. Esse doente você vai ter que fazer a carga viral para saber se ele teve essa mutação, que o vírus adquiriu capacidade para replicar ou não. Tá? Mas aí você vai mandar o paciente para o especialista com o exame completo. Então não adianta mandar só com HBsAg e anti-HBC. Se possível, ter o HBeAg e o anti-HBe. Ajuda muito na avaliação. Tá? Uma outra situação que a gente vê muito. Aquele seu paciente lá com diabetes, né, com obesidade, que está com as transaminases pouco alteradas, você
escutou aqui o que eu falei e falou, vou pedir os marcadores virais. Aí veio assim, ó, HBsAg negativo, anti-HBsAg positivo, anti-HBcAg positivo. Já me mandaram muito paciente assim. O doente tem hepatite B. Não tem, não. Esse doente, ele teve contato com hepatite B. Tá? Porque a vacina só tem o fragmento S. Quem tem o anti-HBC teve contato com o vírus selvagem, não com o vírus vacinal modificado. Agora, só para contrariar, tem uma situação mais difícil ainda, que é essa aqui, ó. Quando o paciente não tem o antígeno, HBS, não tem o anticorpo, mas tem o anti-HBC. Não sei se alguém já viu isso. Aí você olha e fala, ih, ferrou, esse aí eu não sei o que é. Esse aqui provavelmente é o mesmo caso anterior. É alguém que teve contato com o vírus, curou, mas o título do anti-HBsAg ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então ele pode estar indetectável. Vale a pena vacinar esse doente para hepatite B? Não. Se ele teve contato com o vírus, não vale a pena vacinar. Aliás, eu não sei também como é que vocês recomendam vacina para os pacientes, né? Então, também outro assunto polêmico é o anti-HBsAg pós-vacina. Tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês devem saber o seu anti-HBs. Toda pessoa que é profissional de saúde, que trabalha em emergência, CTI, tem que ter na cabeça, e se possível guardado, qual é o valor do seu anti-HBs. Que se você tiver um acidente pérfuro-cortante com uma pessoa que tem hepatite B, vai variar muito a conduta. Se você não é vacinado, ou se você é vacinado e não tem um título de anticorpo, você vai ter que fazer imunoglobulina. Né? Então você vai ter que ir lá naquele hospital lá que tem os imunobiológicos para conseguir fazer imunoglobulina. Ah, não, meu anti-HBsAg é ótimo, eu fiz, eu tenho isso. Aí a conduta é só observar. Tá? Hepatite C. Hepatite C é doença do médico de família. Só não contaram para vocês ainda. Mas o mundo todo, os médicos de família estão tratando a hepatite C. Hepatite C foi uma revolução na medicina, assim, tanto quanto o HIV. É uma doença muito comum que se espalhou por todos os continentes e que causou muitas vidas perdidas, muitos transplantes de fígado, muitos retransplantes, porque a doença recidivava no fígado transplantado. E hoje é uma doença que a gente tem um tratamento universal. É um tratamento que é possível fazer em qualquer paciente, com comorbidade, um paciente idoso, paciente cardiopata, paciente que tenha distúrbio psiquiátrico. Então, há 15 anos atrás, a gente só tinha o interferon, que era uma droga tóxica, cheia de restrição, cheia de efeito colateral, e que alcançava a cura em só 40%, 45%. Hoje a gente tem várias combinações de drogas. O SUS aqui no Brasil tem uma excelente política para isso, porque é um remédio que é alcançável a todos e qualquer um pode fazer o LME. Não precisa ser feito por um hepatologista. Vocês não devem usar LME, né? Mas é só baixar no site da Receita, fazer o laudo, seguir o PCDT. Então essas doenças têm PCDT, que é um protocolo. Esse protocolo ele é atualizado de tempos em tempos. Dá para baixar o PDF e ali tem as normas para prescrever cada medicamento. Então, no caso da hepatite C, hoje, todo doente que tem hepatite C tem indicação de tratamento. Acabou essa coisa de só quem tinha doença grave. Porque não pode nenhuma doença ser melhor você ser tratado do que ficar com a doença. Mesmo que você não tenha cirrose, a doença tem 1000 malefícios físicos e psicológicos. Então, tratamento, assim, só para dar uma ideia geral, é feito com 12 ou 24 semanas, quer dizer, 3 meses ou 6 meses. Na maioria das vezes, um comprimido uma vez ao dia, 0 efeito colateral. Tem algumas interações medicamentosas que o paciente recebe a lista,
é com estatina, anticonvulsivante, inibidor de bomba de prótons. Então, a moleza. Não tem que ficar monitorando carga viral. Você só faz carga viral depois que terminar o tratamento. Então, não tem por que não tratar. Então, é uma doença que a prevalência a gente ainda não sabe exatamente, porque, como é assintomática, à medida que forem feitos mais testes, vão começar a ter muitos casos de hepatite C. E o Antônio Pedro, os hospitais universitários não vão dar conta de receber esse doente. Qual é o doente que eles têm que receber? O doente que já tem cirrose. O doente que não tem cirrose, ele pode ser tratado pelo médico da família. Na minha opinião, né? Na minha opinião. Mas é a opinião que eu estou repetindo o que é falado no mundo todo. Não é uma opinião individual de um médico de Niterói, não. Então, é prazeroso você ver o paciente melhorar e ganhar uma série de coisas com a cura da hepatite C. Tá? Por último, eu acho que só falta falar dos vírus não hepatotrópicos. A gente vê uma hepatite e pensa logo que é sempre A, B ou C. Mas tem que lembrar que tem uma série de outros vírus que podem dar hepatite aguda. São menos comuns, mas adolescente, por exemplo, adulto jovem, vocês podem ver aí bastante casos. Volta e meia eu vejo um. Então, citomegalovírus é causa de hepatite, tá? Pode dar pouco sintoma de febre, de dor articular ou de síndrome mononucleose-like. Então, pode ser uma hepatite, na maioria das vezes, é uma hepatite leve. Não é transaminase de 1000, 2000, muito menos icterícia. Às vezes aumenta um pouquinho a bilirrubina para 2, 3, mas não chega a ser uma icterícia daquelas franca, né? Vírus do Epstein-Barr, que pode também não ter muito a clínica de faringite, nem de adenomegalia, e que a gente também vê muito nessa faixa etária de 10 até 20 e poucos anos. Depois de 25 anos, aqui no Brasil, é bem menos comum, né? Citomegalovírus, não. Citomegalovírus você vê aí até pessoas de mais de 40 anos. É raro, mas vê. Toxoplasmose, raramente. Herpes simples 1 e 2, mesmo sem lesão de mucosa oral. Então, herpes é uma causa de hepatite. Todos esses vírus, o diagnóstico é sorológico. Então, não tem dificuldade nenhuma. É só você pedir o exame. Solicito IgM e IgG para CMV. Solicito IgM e IgG para EBV. Solicito IgM e IgG para herpes simples 1 e 2. Tá? Não é herpes zoster, não é herpes 8 nem 6, é herpes simples 1 e 2. Então, herpes, Epstein-Barr, citomegalovírus, toxoplasmose, um pouco menos importante. E hepatite medicamentosa hoje é um problema mundial, né? Quase todo medicamento é metabolizado no fígado. A gente ainda não conhece bem detalhes genéticos do metabolismo de cada pessoa. E a maioria das hepatites não são dose dependentes. A única hepatite que é dose dependente é a hepatite por paracetamol, que você tem um nível tóxico diretamente ligado à carga ingerida da droga. A hepatite por paracetamol era raríssima no Brasil. Era causa de hepatite em países ricos, né, como causa de suicídio. Mas com a internet, com o Google, com essas coisas, os adolescentes com doenças psiquiátricas e até mesmo pessoas adultas estão fazendo o uso de paracetamol para tentativa de suicídio. Então eu acho que pode cair na mão de vocês uma intoxicação por paracetamol, sim. Mas aí não tem jeito, tem que mandar para uma emergência, e aí tem um antídoto do paracetamol, que é a N-acetilcisteína, que tem que ser feito de preferência nas primeiras 6 a 8 horas. E dos medicamentos mais usados, lembrar de alguns que são os campeões de hepatotoxicidade e também são os campeões de prescrição. Talvez eles dão mais hepatite porque eles são mais prescritos. Então, assim, campeões. Clavulin.
é o campeão mundial. Clavulin é raríssimo da hepatotoxicidade, é menos de 1%, mas dá. Quando dá, o padrão é colestático. Então dá coceira, predomina fosfatase alcalina, gama-GT, e ele tem uma latência longa. Ou seja, eu posso ter tomado Clavulin, terminei ontem, vou ficar ictérico em outubro. Então, às vezes, a pessoa não lembra. Vocês têm que bater firme para a pessoa lembrar. Entendeu? Ah, tratou o dente, tratou sinusite. Então, Clavulin pode ser, mas não é para deixar de prescrever. Anti-inflamatório, os mais comuns é nimesulida e diclofenaco. É um dos que mais dão aumento das enzimas, e aí dá para dar um hepatocelular. Os imidazólicos, que vocês também vão ver muito aí para micose, né? Problemas de unha, fluconazol, itraconazol. Tratamento de tuberculose, gente. Não sei se vocês vão tratar. Vão tratar tuberculose? Tem que ter muito cuidado. A hepatite por isoniazida é grave. Então, pelo amor de Deus, faça o acompanhamento seriado das transaminases. O doente vê que a transaminase é alta, mesmo precocemente, um aumento discreto, não deixa para voltar só daqui a um mês, não. Faz na semana seguinte outra transaminase. Pede um TAP, pede uma albumina. Então, eu acho que isso não gasta tanto e é mais seguro. Tá? Medicamento, acho que é isso. Os anticonvulsivantes, que eu não posso tirar da linha, né? São remédios importantes para epilepsia, mas perigosos em relação ao fígado, né, Rodrigo? Exatamente. Tem anticonvulsivantes que eles são indutores enzimáticos, né? Quase todos são, principalmente o fenobarbital. Fenobarbital, por isso que ele interage com tantas substâncias, que ele é indutor. Então ele induz um citocromo que metaboliza um segundo remédio. Então isso quer dizer indutor enzimático. Então ele é indutor enzimático da gama-GT. Ou seja, o epitélio biliar ele expressa mais a gama-GT na presença do fenobarbital. Outro exemplo que também deve ser conhecido, existe um aumento da expressão da glucoroniltransferase, que é a enzima que conjuga a bilirrubina. Então, um paciente que tem aumento de bilirrubina discreto, com predomínio de indireta, a gente suspeita da síndrome de Gilbert. Né? 3, 4% da população tem síndrome de Gilbert. E assusta, né? Ah, meu Deus, estou com doença no fígado. Não é nada. Se der o fenobarbital, a bilirrubina normaliza, porque você aumenta a produção da enzima que conjuga a bilirrubina. Então, um paciente que usa fenobarbital, gadernal, e tem gama-GT alterada, não é lesão, é só indução. Quer dizer, o fígado está produzindo mais gama-GT. Outro remédio que a gente vê no meio médico, Rodrigo, é a estatina. Queria que você falasse um pouquinho sobre estatina em relação ao fígado. Então, estatina é um remédio dos melhores remédios aí que apareceram nos últimos anos, né? As indicações só aumentam, as evidências científicas só ficam cada vez mais sólidas no papel tanto da prevenção secundária como primária. Tem vários trabalhos mostrando que é seguro usar em paciente hepatopata que não tem a doença avançada. Então, se o paciente ele pode até ter cirrose, mas um chaio de ar ele pode usar com segurança. Então, ele não vai ser mais hepatotóxico na pessoa que é hepatopata. Inclusive, ele vai ter benefício naquele seu paciente que é acima do peso, diabético, hipertenso e tem aumento da LT. Porque ele não vai morrer do fígado, ele vai morrer de infarto, de AVC. Estatisticamente, a doença que mais mata um doente desse com síndrome metabólica é a doença cerebrovascular, cardiovascular, não é a doença hepática. Então, tem benefícios a estatina e é seguro. Agora, se começar a aumentar a enzima, aumentar, aí... E a estatina mais segura seria a pravastatina, mas que é uma estatina péssima, né? A potência muito ruim e não resolve, não melhora o colesterol. Então é usar atorvastatina, simvastatina, sem muita preocupação, não. Pode prescrever. Mas aí eu te pergunto, esses doentes com simvastatina e atorvastatina, que
de um modo evolutivo e crescente, vem aumentando as transaminases e as funções hepáticas. Você acha que, na verdade, tem que suspender essas drogas que são importantes nas doenças cardiovasculares? Então, eu acho que tem que suspender nessa circunstância, né? Teve uma relação temporal com o início da droga e um valor quantitativo da transaminase. Aí você suspende. Reduziu bem, faz sentido, porque não tem... O único teste para provar a hepatite medicamentosa é você reintroduzir a droga, que a gente não faz por medo, né? Então, se você reintroduzir e aumentar de novo, aí não tem a menor dúvida. Agora, trocar de estatina, isso ninguém sabe. Quer saber a verdade? Ninguém sabe. E a estatina é uma droga que ela é hepatotóxica de formas diferentes. Ela pode ter uma hepatotoxicidade que é peculiar de alguns remédios, que eu não falei aqui, mas foi bom lembrar, que é uma hepatite medicamentosa autoimune. É como se a droga, que é uma substância química, ela vai, ao ser metabolizada no fígado, a substância química da droga vai modificar algum antígeno da célula, alguma proteína do retículo, do ribossomo, da membrana, e isso vai tornar essa nova proteína, né, humana, mas ligada à fórmula química da droga, como que fuja da tolerância imunológica. Então, as drogas que dão isso são estatina, alfa-metildopa, que vocês usam como antipertensivo, nitrofurantoína, que é a famosa macrodantina, e a minociclina, que a gente não usa aqui, que é uma tetraciclina. Mas essas drogas, como acontece no lúpus induzido por droga, existe a hepatite medicamentosa autoimune induzida por droga. Então a estatina entra nessa categoria. Agora, a maioria dessas pessoas que desenvolvem hepatite medicamentosa autoimune são mulheres. A maioria, assim, 90% disparada. Então você tem que ter mais cuidado com remédio em mulher, de uma forma geral. Então, macrodantina vai passar para uma mulher, dá uma perguntada de história familiar. A senhora tem tiroidite Hashimoto? Eu tenho uma irmã que tem lúpus, eu tenho psoríase, eu tenho vitiligo. Fica de olho. Fica de olho, porque se subir a enzima, aí você pode dosar aquele FAN e o antimúsculo liso, que normalmente eles vão estar alterados quando for uma doença autoimune. Alguém gostaria que alguém perguntasse. Não é possível que alguém não tenha dúvida, porque eu tive. Quer o microfone aí para você falar? Melhor usar o microfone, que a máscara fica ruim. Ele fica com o meu aqui, você fica com esse e passa para outro. A minha dúvida é sobre o calendário vacinal para hepatite B. Na nossa prática, às vezes, vem pacientes que são adultos, que não têm mais o cartão, mas por causa da medicina ocupacional vem com anti-HBS maior do que 10. Se você assume isso como uma imunização que foi definitiva e mesmo sem comprovar, você não indica imunização ou se indica? Essa é a primeira dúvida. Se for maior que 10, não. Mesmo sem comprovação de carteira? Mesmo sem comprovação. Tá. E no caso de uma paciente que tenha como comprovar, tipo no nosso pré-natal, que a gente capta, tem as 3 doses, mas ela consegue fazer o anti-HBS e ele vem abaixo do valor de referência. Procede ainda fazer uma dose e dosar anticorpo para ver o efeito booster? Então, exatamente. É importante nesse doente você conferir que ele não tem um anti-HBC. Porque, de repente, ele não fez nenhum teste. A maioria das pessoas é vacinada sem fazer teste nenhum. Então, quem sabe essa pessoa já tinha tido contato com o vírus e aí a vacinação não vai trazer benefício nenhum. Então, eu acrescentaria o anti-HBC e, se possível, o anti-HBE, se tiver ambos positivos. Não deixa a menor dúvida que essa pessoa teve contato com o vírus selvagem. E essa resposta é super polêmica. Tem 2 opções: você fazer a 4ª dose ou você fazer as 3 doses de novo. Eu, sinceramente, não sei qual é a última recomendação do Ministério da Saúde, mas assim, não tem nenhuma evidência que prove que é melhor você fazer 3 doses de novo, num doente que você está falando que tem as 3 doses documentadas. Teoricamente, a 4ª dose não soroconverteu, não teve título de anti-HBS, não vai ter. Agora, não tem nenhum caso no mundo de alguém
vacinado que não tinha anti-HBS que pegou hepatite B. Não tem nenhum caso. Por quê? Porque se imagina que mesmo aqueles que não têm um anti-HBS, né, num título detectável, têm alguma imunidade. Então, o que está se tentando fazer? Fazer as 3 doses com dose dobrada, principalmente no renal, né? O renal, eu não sei se isso já está no calendário, mas eles fazem dose dobrada. É mais efetivo do que você ficar fazendo várias doses. Até porque a hepatite B é uma das piores vacinas, né? Você tem que fazer 3 doses em 6 meses. É muito pouco prático. Você quer imunizar uma pessoa, imagina, eu vou transplantar uma pessoa, vou esperar 6 meses? Né? Eu tenho um profissional de saúde que acabou de ser... Ele vai ter que fazer 3 doses para começar 6 meses? Então, eu acho que deve mudar, né? Não é possível que vai ter alguma vacina mais eficiente aí. Mas, em geral, não fez vocês não tem um anti-HBS pós 3 doses, faria a 4ª dose e faria o anti-HBS. Um mês depois? 2 semanas, 3 semanas depois já aparece. No mínimo 2, né? Qualquer vacina. E... Agora, e a pergunta aqui, Rodrigo, olha, eu me formei em 2002, né? Eu me vacinei nessa época. Estou trabalhando aí, eu tenho que ficar checando periodicamente? Ninguém sabe. Né? Se recomenda um monte de coisa, mas quem estuda isso? De um modo geral, o título vai cair ao longo do tempo, como qualquer vacina. Mas isso significa que você está desprotegido? Mas é bom. Vai fazer um check-up, pede seu anti-HBsAg. Se tiver muito baixo, indetectável, vale a pena fazer uma dose extra. Mas isso é uma coisa, essa pergunta não está fechada, não. No prematuro, antigamente, no meu tempo, sou formado um pouquinho mais tempo que você, indicava a 4ª dose. Ainda se indica? Não sei dizer. Não sei dizer. Não. Eram 4 doses antigamente, protocolo. Não sei. Mas isso é um tema, todo congresso tem isso. É uma polêmica. Tem uma médica americana chamada Anna Locke, que é uma oriental desse tamanho assim, mas é uma autoridade. E ela falou, para com essa discussão, não existe nenhum caso no mundo de alguém que foi vacinado e não soroconverteu e pegou hepatite B. Não existe. Por que não existe? Não existe porque não tem. Então, esse medo todo que o paciente ele fica em, meu Deus, eu não soroconverti. Eu acho que para o profissional de saúde é ruim. Né? A gente está o tempo todo aqui, eu trabalho com transplante de fígado, o tempo todo em contato com risco de lesão. E aí, se você não tiver o anti-HBS, você vai ter que fazer imunoglobulina. Teve uma época que surgiu até um negócio de subcutâneo, fazer subcutânea, vacina. Teve umas loucuras, assim, uns trabalhos malucos aí também. Hoje está se estudando muito como eliminar a hepatite B. Né? A hepatite B ela é controlada com os antivirais. Né? Tem o entecavir e o tenofovir. Eu não abordei muito o tratamento da hepatite B, que eu acho que é um pouquinho mais difícil do que da hepatite C, que ele não é finito. Enquanto que a hepatite C, você tem lá 12 semanas, 24 semanas e acabou, a hepatite B é de anos. Então, é um pouco mais difícil. Tem 2 opções, que é entecavir ou tenofovir, e que não tem resistência viral. Você zera a carga viral e a doença ela fica controlada. Você só não elimina o vírus porque ele fica lá no DNA. Então está sendo desenvolvido remédios que consigam destruir o vírus no DNA. Mas esses análogos nucleosídicos, nucleotídicos, eles só impedem a replicação. Eles não agem no DNA. Certo. Então é um problema ainda que vai perdurar por vários anos. Se você tiver, por exemplo, um outro exemplo, né? Um doente que é da rede básica de vocês, começou com dor óssea, foi diagnosticado com mieloma. Né? Vocês fizeram eletroforese, dosagem de cálcio, tem uma inversão albumina-globulina. Esse doente tem que ter marcador viral. Porque se ele tiver um passado de hepatite B, ele pode reativar esse vírus
Da mesma forma que acontece com a varicela e causa herpes zoster, só que é pior ainda, porque é um vírus que causa hepatite, né? E esse doente tem que fazer profilaxia durante a quimioterapia, para linfoma, para mieloma. Então, é uma coisa importante. Mas a ideia que eu queria passar, eu acho que a maioria dos casos é doente assintomático, né? Veio com a enzima alterada, mais ou menos quais são os primeiros passos, não esquecer da relação TJ-TGP maior ou igual a 1, olhar a plaqueta, não é contraindicação para estatina, pedir marcadores virais para todo mundo, né? Pensar em doença de vesícula e de biliar quando tiver dor, quando tiver prurido, e pensar que a hepatite C pode se tornar uma doença tratável pelo clínico, pelo médico de família, tranquilamente. Tem um protocolo que dá passo a passo ali como é que faz, e eu acho que é necessário para poder controlar essa doença, porque não tem médico suficiente, especialista em hepatologia, para tratar a hepatite C. Eu acho que tem que ficar com especialistas os casos de cirrose. Os casos não cirróticos tem que ficar com o médico de família. Tá? É isso. Obrigado. Alguma outra pergunta? O momento é esse do fígado, gente. A gente não vai, talvez, vamos ter que trazer ele aqui, mas é mais complicado. Está todo mundo aí bem situado. Eu aprendi bastante, sabia muita coisa, mas aprendi demais com essa excelente explanação do Rodrigo. Agradecer novamente a ele. Fico muito envaidecido e agradecido pela presença dele. Eu sei que é difícil para a gente nesse corre-corre. E quero agradecer muito que ele tenha vindo aqui e disponibilizado o conhecimento dele para a gente. Um grande abraço. Se alguém quiser fazer a última pergunta ou não, ele também agradece, que ele também tem que partir. Ele vai botar o e-mail dele ali e aí vocês podem fazer contato com ele. Deu para enxergar bem daí ou vocês querem... Ok? Eu sou da diretoria do Grupo do Fígado também. Acho que tem nas redes sociais, dá para mandar perguntas, tentar fazer uma rede de interação. Aqui em Niterói tem o CHN, antigo Hospital de Clínicas. A gente tem serviço de transplante hepático, eu sou coordenador da equipe. A gente não tem convênio com o SUS, mas a gente consegue fazer transplantes, cirurgias por vários convênios, e a gente tem interesse dessa troca de conhecimento. Então, em breve, deve ter alguma forma de comunicação. E eu acho que o futuro é ter pontes, né, entre o médico de família e o especialista. O Antônio Pedro já tentou fazer... tem um projeto muito bom lá de telemedicina. O professor Mocarzel está fazendo. Enquanto não tiver isso, tem meu e-mail aí. Se a gente quiser trocar alguma coisa, eu acho que é por aí que vai ir para o doente. Obrigado a todo mundo novamente, agradecendo muito a presença do Rodrigo e agradecendo a presença de vocês. Forte abraço.